Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Esperando o pessoal que está ali fora. Alexandre, você avisa que nós vamos começar, por favor? Para quem puder entrar. Sejam todos bem-vindos. Encerrando uma semana de trabalho, uma semana de conquistas, de lutas. A gente poder relaxar um pouquinho nesses minutos, ouvirmos uma boa palestra, sairmos daqui melhores, mais leves, para a gente continuar mais uma semana de vida com muitas bênçãos, se Deus quiser, né? Essa semana foi uma semana dura para nós aqui no sul da Flórida, seguindo as notícias sobre o desabamento desse prédio que houve, 20 minutos daqui, nem isso. Acho que é uma boa oportunidade para a gente acordar de manhã, olhar para o lado, contar as cabecinhas, sabe aquela história? Conta todo mundo, tá todo mundo em casa, tá todo mundo bem. Então não tem nada nesse mundo que a gente não possa, né, mudar e conseguir conquistar e assim por diante. Tem muita gente que está passando por um momento muito difícil de espera, de incertezas do que está acontecendo. Então é um momento muito oportuno para a gente ter consciência das bênçãos que nós temos e da consciência que nós podemos desde aqui também estar vibrando por essas famílias e pelas pessoas que ainda estão desaparecidas, né? Hoje nós vamos estar com a Márcia, vai falar para a gente sobre Deus e seus milagres. Nós vamos começar nossos trabalhos com uma prece inicial. Em seguida nós vamos passar a palavra para ela. Então eu convido a todos que possam me acompanhar, se sentirem cômodos em fechar os olhos, que nós possamos respirar fundo, sentir a vida, o oxigênio trazendo a vida ao nosso corpo, o ar, a nossa conexão com a natureza, com esse planeta. Nós somos parte desse universo. Dando uns segundos para que nós possamos conectar com o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Às vezes nós estamos numa correria tão grande, vivemos no automático, esquecemos de realmente respirar, conscientes, presentes no agora, no nosso corpo. E dessa maneira nós elevamos nosso coração, nosso pensamento e sentimento a Jesus, o governador desse planeta, o nosso mestre querido. E todos aqueles que trabalham em seu nome, amparando, desde governadores de nações até os anjos guardiões de cada um de nós. Todos eles trabalham em nome de Jesus, da sua misericórdia e amor. E a Ele, a Jesus, que nós pedimos que esteja conosco nesses minutos, que nós desde aqui possamos receber tudo aquilo que necessitamos na medida do nosso merecimento. E se estamos em condições, Senhor, que possamos fazer parte da vibração por aqueles que precisam mais do que nós. Possamos fazer parte de uma corrente de amor, positivismo e fé. Que possamos estar fazendo parte da luz, da esperança. Que onde haja um irmão querido, onde haja uma pessoa, um ser em dor, em sofrimento, que aí possa estar alguém em teu nome estendendo a mão. Se tivermos a oportunidade de ser esse alguém, Jesus, inspira-nos o coração e que possamos estar sempre a seu serviço. Que nesses minutos possamos estar desde aqui vibrando luz e amor, que as nossas crianças na evangelização possam estar recebendo e dessa maneira, desde pequenininhos, já estar sendo preparados para crescerem e serem cidadãos de bem. Ajuda-nos, Senhor, nessa nossa caminhada e nesses minutos. Pedimos que a nossa oradora, a nossa palestrante possa ser amparada e inspirada.
e nós possamos estar com os corações e a mente abertas para levarmos daqui a tua mensagem e sairmos daqui melhor do que chegamos. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Damos início, então, aos nossos trabalhos, convidando a Márcia, então, que possa fazer a nossa explanação. Obrigada. Pois é. Câmera, luz, ação. Luz, câmera, ação. Deixar no escuro. Ok, obrigada. Boa noite. É muito bom estar com vocês aqui para mais uma palestra, né, para falarmos um pouquinho de Deus e do quanto Ele faz por nós, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Deus e seus milagres. Quem aqui acha que Deus faz milagre? Levanta o braço, por favor. Quem acha que Deus faz milagre? Na dúvida? Uns acham que sim, os outros acham que não. Já aconteceu algum milagre na vida de vocês? Já? Ó, tem gente que diz que sim. Eu estava no Brasil em janeiro desse ano, e eu estava assistindo esse filme com a minha mãe, que conta a história de uma menina que tinha uma desordem digestiva que era incurável. Todos os tratamentos ali eram paliativos, só para dar uma melhoradinha, assim, né, para seguir a vida. Mas ela tinha uma coisa, ela acreditava que Jesus poderia curá-la, como de fato ocorreu. Não tem explicação para o que aconteceu com a menina, foi um milagre. E aí eu fiquei me perguntando, será que milagre existe mesmo? Será que não existe? E aí eu comecei a dar retornar na minha vida, assim, pensar em algumas coisas que estavam acontecendo e algumas que tinham acontecido há um bom tempo atrás. E aí eu disse assim, vou pesquisar sobre o assunto. Então, eis-me aqui para falar realmente o que a doutrina diz, se existem ou se não existem milagres. Joana, ela vem nos dizer, e todas as vezes que eu tenho uma oportunidade eu digo que nós precisamos falar dos nossos sentimentos. Nós não falamos, nós ficamos escondendo. Principalmente quando nós temos raiva, nós não queremos lidar com isso, então nós colocamos debaixo do tapete. Não significa que eu admiti que eu estou com raiva, isso está dando um pouco de retorno, né? Admitir que eu estou com raiva, que eu tenho que esbofetear o outro. Só um minuto. Vou ver se ele fica melhor aqui. Ok. Se eu estou com raiva, não significa que eu tenho que esbofetear o outro, mas eu tenho que admitir que eu estou com raiva para poder ressignificar os meus sentimentos. Então, Joana diz que nós precisamos ter um tempo para as nossas emoções. Nós não queremos lidar com elas. Então, nós estamos na correria. E correndo, nós imaginamos que nós teremos mais tempo, mas nós temos cada vez menos tempo, porque nós levamos uma vida toda no controle. Nós queremos controlar o trabalho, a vida da mulher, do marido, dos filhos, do vizinho, mas com isso, nós temos uma vida que nós não suportamos a frustração, porque nós fazemos tanto esforço para que tudo dê certo e assim nada pode sair do controle. E o que acontece quando eu levo uma vida acelerada demais? Nós vemos as crianças de hoje. As crianças de hoje, elas já não podem mais estudar numa escola bilíngue. Elas têm que ir para uma escola trilíngue, ou sei lá, ser poliglotas. E com isso, elas não vivem a sua infância. Elas não têm tempo de brincar. E isso não é de hoje. O meu filho tem quase 25 anos. Quando ele foi para a escola, na primeira série, e depois de um mês,
eu recebi um calendário com prova de segunda a sexta, eu fiquei apavorada. Eu disse assim, isso não é primeira série. Primeira série, o aprendizado é mais lúdico. E eu tive uma batalha até conseguir trocar ele de escola, para ver a criança chegar em casa e dizer assim, filho, e aí como é que foi isso? Uma vez o Luigi falou aqui, qual é a religião que mais cresce? É o materialismo. Então, Joana, ela nos alerta que nós precisamos retornar à essência da nossa encarnação. Para que trabalhar? Para que casar? Para que ter filhos? Para que conviver? Se para todas essas perguntas eu tiver uma resposta material, isso não saciará a sede das nossas almas. Porque todas elas atenderão a um critério de utilidade. Nós precisamos retomar a essência da nossa encarnação. Qual a finalidade de estarmos encarnados aqui na Terra? O que nós viemos fazer aqui? Que mundo nós estamos criando para nós e que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Vocês querem milagre maior do que ver uma criança saudável, feliz, mas que ao mesmo tempo ela aprende de maneira lúdica, como estão fazendo hoje na Finlândia, que não é um sistema conteudista como esse que temos aqui, que o Brasil também segue? Vocês querem milagre maior do que um adolescente focado, um adolescente que busca os seus ideais, mas que ao mesmo tempo ele junta o útil ao agradável? Isso também é um milagre. Nós estamos muito distraídos com as questões materiais, que nós não vemos os milagres que acontecem todos os dias nas nossas vidas. Então vamos lá aos milagres. Lembremos que antes de sermos girassol, nós fomos sementes. A vida é assim. Leva um certo tempo para nós sermos luz. Talvez vocês me respondam, alguns responderam aqui e ficaram meio assim, ai, será que milagre existe? Será que não existe? Talvez outros digam que sim, né? Alguns talvez digam que a vida é dura, que tudo que conseguiram foi através da luta mesmo. Mas eu venho falar aqui dos milagres que Deus faz todos os dias nas nossas vidas. Nós sabemos que Ele não atua sozinho, que tem toda aquela equipe maravilhosa que trabalha com Ele, mas que nada acontece sem que Ele assim o permita. O Mestre nos disse, não cai nenhuma folha sem que Ele permita. Mas o que é o milagre? Milagre, miraculum, vem do verbo latino mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se, algo que aconteceu e não tem explicação à luz da ciência da época. É um fato inexplicável, algo que ninguém acredita ser possível. Eles acontecem todos os dias. Quando um determinado evento nos provoca uma surpresa, como, por exemplo, passar no vestibular sem ter aberto um livro, a gente vai dizer, só pode ser um milagre. Apesar que tem algumas pessoas, o meu filho tinha um colega que o apelido dele era Sleep Learning, porque ele ia para a aula, ele dormia a aula inteira, ele passou no vestibular da URGS, a Federal, em ciência da computação, coisa que realmente é um milagre. Mas vamos colocar as pessoas assim na normalidade, assim como eu, com certeza eu não passaria na URGS, na USP, né? Então a gente acha que é um milagre. Com isso, nós temos que milagre é algo que é um fato, um acontecimento que provoca surpresa, uma certa dose de incredulidade por tratar-se de algo inusitado, extraordinário, incomum. Eu tinha um milagre que só Deus poderia fazer. Por influência de certas concepções religiosas, o milagre representa uma participação divina na vida das pessoas e nos fenômenos da natureza. Em razão desse entendimento, o milagre também, ele se refere a um acontecimento inexplicável, caracterizado por uma alteração súbita e totalmente fora do comum.
né, altera as leis da natureza, não tem como explicarmos. Em suma, somente Deus poderia ter feito, como foi o caso desse filme. Uma cura, não tem outra explicação. O que dá grande relevância ao milagre é justamente essa origem sobrenatural e a impossibilidade deles serem explicados através da ciência. Em suma, somente Deus poderia ter feito. E como é que nós vemos Deus fazendo esses milagres? Talvez algumas pessoas lembrem do Sítio do Pica-Pau, né, lá da década de 70, que imaginam que Deus está lá sentado com uma varinha mágica fazendo pirlim-pim-pim. Mas as coisas não acontecem assim. Leon Denis, que foi um dos maiores continuadores do Espiritismo depois de Kardec, ponderando sobre a atitude divina, ele nos diz que o milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar nos seus decretos. Então, Leon Denis vem nos dizer que Deus não faz milagres, ele não varia nos seus decretos. Em princípio, Deus até poderia fazer milagres, se nós entendemos que para Ele tudo é possível. Mas, por outro lado, sabendo que Deus é infinitamente bom e justo, Ele é equânime, ou seja, Ele é imparcial, por que Ele iria beneficiar uns em detrimento de outros? Por que um filho iria merecer um milagre e o outro não? E por que faria, se Deus fez leis perfeitas? O fato é que tudo que é perfeito não carece de modificação ou de aperfeiçoamento, pois tudo nele já é perfeito, sem nada a corrigir ou acrescentar. A explicação espírita para os milagres defende que na maneira de agir de Deus não existe milagres, não existe exceções ou privilégios. Não existe exclusão ou derrogação das suas leis. Por exemplo, Deus poderia olhar e dizer assim: vem trabalhar na cantina, dá passe, no atendimento fraterno, vou fazer um milagre na vida dessa pessoa. Mas não funciona assim. É por isso que na Gênesis, capítulo 13, Kardec nos diz que os milagres, eles desaparecem à medida que o conhecimento científico avança. Entre aspas, nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes. Kardec nos chamou de ignorantes. O que ele diz aí? Os milagres, os séculos de ignorância, porque se considera sobrenatural, tudo não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada ao maravilhoso. Então, o que a ciência ainda não nos explicou, nós temos como milagre. O Espiritismo vem, a seu turno, fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Estes fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. O que ele quer dizer aqui? Que nós temos como milagre aquilo que nós não conseguimos entender ainda, mas é uma intervenção dos espíritos no mundo material. E assim acontece porque Deus o permite. Mas como nós não temos explicação, nós continuamos chamando de milagre. Antigamente,
haviam muitas coisas que eram consideradas como milagres, como maravilhosas ou sobrenaturais. Algumas delas, na verdade, nem eram fatos, mas apenas crendices e superstições sem fundamento. Os indivíduos de então, eles não tinham condições de dar uma explicação racional para as coisas que aconteciam. Para os fenômenos estranhos, eles não tinham uma explicação lógica, então eles chamavam de milagre. Assim, em termos religiosos, o milagre passou a ser entendido como algo que não pode ser questionado, bastando que acreditemos por meio da fé. Felizmente, essa crença no maravilhoso, no sobrenatural, ela vem diminuindo à medida que o progresso da ciência e da tecnologia, eles vão avançando. E assim eles vão revelando coisas do mundo material que nós ainda não temos uma compreensão. Da existência do mundo espiritual. Nós não podemos menosprezar a importância do espiritismo, da doutrina espírita na explicação destes fenômenos. Eles explicam a influência dos fluidos sobre a matéria. E isso explica que muitos fenômenos, eles são o efeito de uma causa espiritual. Então, o milagre, ele tem uma causa, que é uma causa espiritual, né, que tem um efeito na matéria. Sobre a vida dos espíritos, Kardec vem nos dizer: sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Depois que a gente morre, a gente continua sendo a mesma pessoa do lado de lá. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo o está às que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes do mesmo todo. Tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. A partir do momento que nós começarmos a entender que esses efeitos espirituais, eles são tão normais quanto a vida material, nós já não acharemos que são milagres. Para os que negam a existência desse mundo espiritual, do princípio espiritual, tudo que existe na Terra se restringe à matéria. Assim, os fenômenos que não tenham por base essa espiritualidade, inevitavelmente, eles serão taxados como sobrenaturais, por se caracterizarem por forças ainda desconhecidas da grande maioria, não podendo ser comprovados através da ciência oficial. Então, nós continuamos chamando de milagre até que nós tenhamos um entendimento dessas leis que regem o universo e que nós ainda não temos conhecimento. A ciência espírita, ela existe para demonstrar como funcionam essas leis, né? Essas leis que regem o campo material, mas que ainda não temos o conhecimento. Mas essas leis, elas não utilizam métodos absolutamente idênticos a essa ciência oficial que nós conhecemos. Porque os fenômenos espírita, eles têm uma questão que é a espontaneidade. Eu não posso simplesmente fazer assim e dizer, vem cá e faz um milagre. Não acontece assim, né? Tem toda uma teoria, tem todo um estudo aí por trás que faz com que as coisas aconteçam. A ciência e os milagres. Ao se referir às mesas girantes, Kardec faz uma analogia que ele explica as manifestações espirituais em geral.
ele nos diz que antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Não é verdade? Antes de inventarem a lâmpada, era tudo, né, na base da vela, se alguém falasse ia achar estranho. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas. Entretanto, dir-se-á, admitis, que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não. Está aí uma derrogação da lei da gravidade? Como é que vai manter uma mesa, né, sem ninguém segurar? Sim, da lei conhecida. Conhece-se, porém, todas as leis? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina transportando muitos homens poderia triunfar da força da atração? Como é que um avião consegue ficar lá em cima? Né? Ao vulgo, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que se houvera proposto há um século a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se o fizesse, teria acreditado estar o diabo às suas ordens, porquanto então só o diabo era capaz de andar tão depressa. Então, imagina que se eu dissesse há 100 anos atrás que conseguiríamos trabalhar em casa, fazer reunião através do Zoom e outras tecnologias que nós temos hoje, as pessoas iam dizer que era impossível, que eu seria louca. Né? Então, tem muitas coisas que acontecem que nós não temos uma explicação científica, mas que elas são verdadeiras, elas realmente existem. É que nós ainda não temos uma capacidade de entender, não temos tecnologia para comprovar. O Espiritismo, ele sempre se envolverá com explicações lógicas para esses fenômenos que são conhecidos como sobrenaturais. Daí a grande importância dos adeptos do Espiritismo estarem sempre atentos para o progresso da ciência, né? Para que a sua fé seja alicerçada na razão, né? Que possamos raciocinar sobre aquilo que está acontecendo e não simplesmente achar que é um milagre. Não, para tudo tem uma explicação. Se você não acredita em milagres, talvez você tenha esquecido que você é um. Já conseguimos fazer bebê de proveta, mas ainda não há uma gestação fora do útero materno. Né? Tem coisas que a ciência ainda não consegue fazer. Para a doutrina espírita, a fé, essa confiança nessa realidade espiritual, essa convicção de que o poder e a sabedoria de Deus se manifestam através de leis imutáveis, porém amorosas, tem que ser esclarecida e muito bem fundamentada. É somente através dessa que conseguiremos perseverar no bem por entendermos que o melhor caminho, esse é o melhor caminho para todos. Né? Que nós temos que persistir nesse nosso caminho, fazendo um esforço para que possamos evoluir, na certeza de que nós sempre alcançaremos resultados compensadores, agora ou depois, aqui ou na espiritualidade. Enfim, uma fé que nos permita compreender os sofrimentos, superar as inevitáveis dificuldades da nossa jornada na Terra e, ao mesmo tempo, fazendo as transformações que nós temos que fazer a partir da nossa mudança interior. É por isso que Teresinha de Oliveira, em Iniciação ao Espiritismo, ela vem nos dizer. O texto é meio longo, mas é extremamente importante, principalmente para quem chega pela primeira vez na casa espírita, esperando por um milagre. E as coisas não acontecem assim no estalar de dedos. Então ela nos diz o seguinte:
que o Espiritismo coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais com os quais se torna possível acionarmos certas leis naturais e produzirmos alguns fenômenos que ajudem ao próximo e a nós mesmos. Mas quem procurar o Espiritismo somente para obter a cura imediata dos seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto os seus problemas materiais, poderá ficar decepcionado. Porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. E o Espiritismo, ele não tem a finalidade principal a realização de fenômenos, mas sim o progresso moral da humanidade. É tudo conosco, tudo depende de nós. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar problemas e dores do nosso caminho, é explicar o porquê das coisas e ensinarmos como podemos melhorar a nós mesmos para gerar efeitos felizes, como prevenir e resolver problemas espirituais, desde que empreguemos a nossa vontade e esforço no sentido do bem, ou ainda como suportar aquilo que por ora não pode ser mudado porque serve de expiação ou de prova. Nós vemos diariamente as pessoas chegando aos centros espíritas na busca de um milagre. Muitas vezes achando que pelo fato de estarmos aqui, Deus tem a obrigação de fazer a parte dele, ou seja, o milagre que eu estou procurando na minha vida. Mas se não houver a minha transformação moral, as coisas vão voltar a acontecer. A espiritualidade sempre está disposta a nos ajudar. Às vezes até dá uma melhorada para eu dar uma clareada e conseguir enxergar o que eu tenho que mudar na minha vida. Mas se eu não fizer a minha reforma íntima, é como bola de neve. Vai sempre se repetindo. E Jesus? Será que ele fez algum milagre, além de andar sobre a água? Com certeza, né? O Evangelho está cheio deles. São sonhos, visões, curas, aparições. Mas qual a explicação para tudo isso? De fato, Jesus ele deu uma pequena amostra das realizações que são possíveis. Ele disse que nós poderíamos fazer muito mais do que ele fez. Na época de Jesus, os milagres, eles foram feitos para despertar a crença das pessoas em Deus e nos espíritos, bem como abrir uma brecha nos corações para que o Evangelho pudesse penetrar. O Cristo, pela sua natureza divina, superior, ele é um espírito que, pelas virtudes que ele tem no nível intelectual, moral e espiritual, ele está muitíssimo acima da humanidade terrena. Kardec nos diz que pelos imensos resultados que a sua passagem aqui na Terra produziu, com certeza, ele é um daqueles espíritos nos quais a divindade confiaria, uma missão como essa somente àqueles que são muito, muito próximos dele. Então, Deus, esse ser pensante, que nós não podemos nem mais falar deste universo, mas dos multiversos, eu diria a vocês que o segredo para que esses milagres aconteçam nas nossas vidas é que nós tenhamos confiança, que nós esperemos em Deus. O nosso coração é ansioso demais, mas para tudo tem um tempo. Deus não age na nossa ansiedade, mas Ele age na nossa confiança. A nossa fé, ela faz as mãos de Deus se moverem a nosso favor. É isso que eu tenho a dizer a vocês, que esperem em Deus, porque realmente vale a pena. E aí, falando dos milagres, que eu estava lá assistindo o filme com a minha mãe e eu fiz aquele retrocesso lá pensando, será que teve algum milagre na minha vida? E eu
trouxe aqui algumas das coisas que aconteceram na minha vida, porque eu só posso falar da minha vida e não da vida dos outros. E vocês julguem como quiserem, se é milagre ou não. Talvez seja ignorância minha de dizer que são milagres, né? Como nada acontece sem a permissão de Deus, assim os espíritos, eles nos ajudam aplicando a ciência que nós ainda não temos condições de entender. Então eu tirei aquele tempo, né, para observar a minha vida, e por isso eu acredito que para que nós possamos ver os milagres, nós temos que ter gratidão por tudo que acontece na nossa vida. Mas não é aquela gratidão cosmética, né, da boca para fora. É o sentimento de gratidão. Porque eu vejo que no meu dia sempre acontece um milagre. Porque eu procuro sempre estar grata por tudo que acontece, de bom ou de ruim. O que é ruim eu entendo como aprendizado. Então vamos lá. Quando eu tinha, digamos aí, uns 6 anos, e eu me lembrei disso por acaso, um pouco antes da palestra, um dia que eu parei para cruzar a linha do trem e fechou a cancela, e me trouxe aquela memória, que é uma memória de quando eu tinha 5, 6 anos. Então estava eu e a minha mãe esperando para atravessar a linha do trem, aquele trem antigo, né? E eu já estava com o pé em cima do trilho. E chegou um senhor e falou com a minha mãe e disse assim, eu olhando para ele, né? A senhora viu que o trem já está vindo? E a mãe olhou para ele e voltou. Pois é, e a gente deu um passo para trás. No mesmo instante que a gente deu um passo para trás, o homem sumiu. Não tem outra explicação, né? Para mim, foi um milagre. Bom, o segundo exemplo, eu lá com 20 anos, né? Não sei se o que eu fiz foi apropriado ou não, mas o meu grande sonho na vida era defender os fracos e oprimidos. Então, eu fui fazer a faculdade de Direito, esse era o meu sonho. Só que o vestibular daquela época era bastante difícil, o meu segundo grau não tinha sido bom, eu odiava matemática, continuo não gostando, e eu queria fazer Direito. Comecei a fazer Economia numa outra universidade. Eu disse assim, não, mas eu vou tentar mais uma vez lá na Unicinos, que era uma das melhores universidades lá do Rio Grande do Sul. E aí eu fiz primeira opção Direito, segunda opção Administração de Recursos Humanos. No dia que saiu o listão, eu tinha médico, passei no armazém lá, comprei a Zero Hora, que é o jornal de lá, enfiei embaixo do braço, olhei assim, segunda opção, que saco, passei segunda opção, mas eu não quero fazer esse troço. Fui pro médico, enfiei a Zero Hora embaixo do braço, fui para lá. E demorou, e ele não me atendia. Eu disse assim, pô, já li toda a Zero Hora, não tem mais nada para fazer, esse cara não me atende, eu tenho que trabalhar. Aí eu disse assim, vou contar quantos passaram. Tinham 65 vagas para Direito Noturno. 66, 67, 68, 101. Como que passaram 101 se são 65 vagas? Liguei para o trabalho e disse, não vou trabalhar. Tem que ir lá na Unicinos. Enfiei o jornal, fui para a Unicinos. Cheguei lá, preciso falar com o reitor. Ah, mas o reitor não vai te receber. Não, mas eu tenho que falar com ele. Não, mas ele não vai te receber. Olha, eu sei que passaram 101. Não, passaram 100. E são 65 vagas. Se passaram 100, vão ter que entrar 101. Eu vou fazer Direito. Aí me enrolaram. Fui falar com o vice-reitor. Eu digo, olha, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas se o senhor não me botar a fazer as cadeiras de Direito, eu vou para o jornal, eu vou lá na Secretaria da Educação, mas eu vou fazer esse curso. Aí ele disse para mim assim, então tá. Então eu vou te matricular nas cadeiras do Direito. E o semestre que vem tu faz vestibular para legalizar. Eu digo, tudo bem. Aí eu fiz, cursei a faculdade. Não sei se eu estava certa, se eu estava errada, eu tinha só 20 anos. Mas, assim, aquela ideia de contar quantos haviam passado num listão desse tamanho não veio da minha cabeça. Enfim, o terceiro exemplo. Quem já passou num concurso sem abrir um livro? Eu já passei. A minha irmã me inscreveu. Ah, vamos fazer o concurso comigo. Eu disse, cara, eu não estou a fim de fazer esse concurso. Não, eu te inscrevo. Tá, me inscreve. Fui, fiz o concurso, passei, fui chamada, trabalhei. Não estudei uma linha.
O quarto exemplo é o seguinte: quem já passou por uma situação dessa, já fez um parto normal, né? Eles têm aquela situação de dar um remédio para acelerar o parto, que é a ocitocina, aumentar a ocitocina, e é algo que provoca muita dor. É uma coisa que eu desconheço. Eu tomei o remédio, eu tinha contração, eu não senti absolutamente nada. É milagre? Não sei, mas também aconteceu na minha vida. Meus pais, eu tenho quase 53 anos, meus pais continuam vivos. Para mim é um milagre, né? Não são todas as pessoas que nessa idade ainda têm pai e mãe vivos e, graças a Deus, eles estão bem. E o último exemplo é o que são os milagres do dia a dia, que quando eu estava em Porto Alegre, em janeiro passado, é aquela coisa, você vai para o Brasil e aproveita para ir a médico, para fazer exame, e liga, não consegue consulta, e eu precisava fazer todos os médicos no prazo, e mais pandemia, aquela coisa toda. Então, eu consegui agendar um médico, eu consegui fazer os exames, aí chegou lá no dia, eu falei com a menina, disse assim, será que eu consigo os resultados para hoje, que com a pandemia, não quero vir ao centro de novo. A médica nova, eu tenho que falar com ela, eu não sei se ela vai querer lhe dar os resultados hoje. Aí o que eu pensei? Aí entra o nosso pensamento positivo e acreditar nas coisas. Eu digo, bom, vassoura nova geralmente varre bem, né? Ela vai querer mostrar serviço. Exatamente. Na hora ela me deu o resultado do exame e eu não precisei voltar. E é por isso que eu falo para vocês que é extremamente importante que vocês acreditem nas coisas que vocês estão fazendo. Porque à medida que vocês acreditam, a intuição ela começa a vir, né? Diz assim, oh, isso não é meu, mas eu vou seguir. Eu acho que vai dar certo. E à medida que tu agradece, mesmo que seja uma coisa ruim, puxa, meu chefe pegou no meu pé hoje, que saco. Mas será que eu não tinha que aprender alguma coisa? Será que eu não tinha que mudar em alguma coisa que eu estou fazendo? Né? Então, os milagres, realmente, eu acredito que eles acontecem. Né? Com a permissão de Deus, Ele não muda as suas leis, mas Ele permite que essa espiritualidade nos ajude no nosso dia a dia. Então, por último, tem um áudio aqui. Então, vamos lá. Vamos escutar o que o Momento Espírita nos diz. Eu não entenda nem um pouquinho. Ora, quem Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Milagres em todo lugar. Não há palavra capaz de dizer quanto eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Escuto e vejo Deus em todos os objetos. Embora de Deus mesmo eu não entenda nem um pouquinho. Ora,
Quem acha que um milagre é alguma coisa demais? Por mim, de nada sei que não sejam milagres. Cada momento de luz ou de treva é para mim um milagre. Milagre cada polegada cúbica de espaço. Cada metro quadrado de superfície da Terra está cheio de milagres. E cada pedaço do seu interior está apinhado deles. O mar é para mim um milagre sem fim. Os peixes nadando, as pedras, o movimento das ondas, os navios que vão com homens dentro. Walt Whitman, autor desses versos, confessa que não entende Deus, mas o sente profundamente nas coisas da vida. Neste poema intitulado Milagres, ele vai descrevendo detalhada e apaixonadamente tudo que lhe mostra com clareza a presença desses milagres. Por vezes são coisas tão simples, como sentar à mesa e fazer uma refeição com sua mãe, ou sentar debaixo de uma árvore com alguém que ama, ou ainda observar os animais se alimentando no campo. O poema é uma descrição de dezenas de imagens, situações e fatos que ele considera como milagres. Uma narração arrebatadora de alguém que consegue simplesmente perceber as belezas da vida. Um encontro de uma alma com a riqueza do singelo. Contemplação enlevada do que para muitos já passa despercebido sem ser notado. Onde foi parar nossa sensibilidade para essas coisas? Onde foi parar nosso encantamento com a vida? Por que não enxergamos mais os milagres que cintilam no véu da noite e que são cores sob o astro rei do dia? Uma série de anúncios de televisão mostrou algo muito interessante. Em um deles, mostrava muitas pessoas fechadas num escritório trabalhando. Uma delas então começa a ir de sala em sala, dizendo algo como: "Venham ver, é incrível." A notícia se espalhou e todos começaram a sair correndo de seus postos de trabalho para irem em direção a uma grande janela que havia no prédio. Quando finalmente todos chegaram lá, estavam anestesiados e encantados com a imagem. Era um pôr do sol. E diziam: "Nossa, um pôr do sol, que lindo! Inacreditável!" Possivelmente, há tanto tempo não viam o sol se pôr que haviam esquecido quanto era belo. Acostumamos com muitas coisas e deixamos de perceber o quanto são grandiosas. Acostumamo-nos com as pessoas e esquecemos de dizer o quanto são importantes para nós. Acostumamos com tudo que temos e nem temos mais tempo de agradecer. Precisamos voltar a nos surpreender com a vida, com as pessoas, conosco mesmo. Quantos milagres acontecendo neste exato instante. Quanto mais pudermos identificá-los e senti-los, mais próximos poderemos estar deste estado d'alma que pode afirmar: não há palavra capaz de dizer quanto eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Ora, quem acha que um milagre é alguma coisa demais? Por mim, de nada sei que não sejam milagres. O Momento Espírita também está nas redes sociais. Tempo, e com isso nós deixamos de ver os milagres que acontecem a todo instante, né? Todo momento tem um milagre na nossa vida e nós queremos sempre, com essa tecnologia avançada que nós temos hoje, nós queremos algo extraordinário, né? Que cause alguma coisa, algum efeito, quando na verdade às vezes a gente precisa de um abraço, de um carinho, alguém que nos ouça. E isso tudo é um milagre que acontece. Gratidão quando nós temos alguém que possa nos dar um abraço, que possa nos ouvir,
né, que possa nos trazer um carinho. Eu espero que vocês comecem a abrir um tempo, quem não faz isso nas suas vidas, para ser mais grato e para olhar os milagres a todos os instantes.